Olá, amigos, amigas do Face. Já estamos aqui a postos nos estúdios da Cidadania para começar o nosso 60 minutos. Hoje é dia da pendura, hein? Dia 11 de agosto, dia do advogado e dia da pendura tradicional. Nós vamos explicar daqui a pouquinho, tá ok? Um abraço a todos os amigos, amigas do Face. Cidadania no ar. São 13 horas e 9 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. Aqui a frequência é 104.9. Também na internet, www.radiocidadania.com.br. O blog da Cidadania, com mais de 1.200 postagens, muita coisa interessante para você navegar no blog da Cidadania. Também os aplicativos de celular, TuneIn e Radiosnet, para que você possa ter o som da Cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. E ao vivo as imagens aqui do estúdio pelo Facebook Ernesto Albuquerque e também o Facebook da Rádio Cidadania FM. Um abraço a todos e a todas. Aqui Ernesto Albuquerque modulando informações no 104.9 da Cidadania. E também Oswaldo Titonelli acionando os botões eletrônicos para os 60 minutos. Os apoiadores culturais das importantes empresas conosco. A previsão do clima para a estância turística de Avaré. Esfriou um pouquinho de ontem para hoje. Também estaremos mostrando as notícias da agência Rádio Web e também da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estaremos falando de muitos assuntos, por exemplo, Temer ficou fora do quadrilhão, não vai ficar dentro do quadrilhão não, hein? A meta fiscal e o comprometimento com o crescimento prometido. Estaremos falando sobre a questão, o Brasil tem o pior clima de economia da América Latina, segundo matéria da agência Rádio Web. Reforma trabalhista e os sindicatos, como é que fica a situação? Tudo isso estaremos mostrando. Também o giro internacional com mais incêndio em Portugal. Está pegando fogo, literalmente, em Portugal. História hoje vai falar de Tomás Antônio Gonzaga. Lembra dele? Da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, 273 anos atrás, o poeta Tomás Antônio Gonzaga nascia. E também uma dica para quem derrubar celular dentro da água. O que fazer? Colocar no arroz? Não? Parece que não. É outra coisa aí, que é a solução que o técnico fala. E também o perigo da gordura abdominal. Vamos tomar cuidado aí com as nossas gordurinhas. Um abraço para a Sônia Cromo, Regiane de Branco e também para o Marcelo Nassif, que já acessaram. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 13 minutos, conosco NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 3732 1779 997 61 1501, 24 horas. Precisou de chaveiro, o Nelson está sempre aí disposto. O de ressonância magnética, também conosco, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, sempre de segunda a sexta, das 7 às 18, 2 equipamentos super modernos de ressonância magnética. Também temos aí o Miranda Tax, também conosco, agendamento antecipado, 24 horas, 997-299608. O Miranda Tax viaja aí, leva você inclusive para qualquer parte do Brasil, com todo o conforto, segurança e preço justo. Miranda Tax conosco. Amigos aniversariantes, a nossa agenda aqui, o André da Una, que trabalhava aqui na Rádio Cidadania, agora ele é policial militar, aí ele trabalhava na Voz da Raça.
também o José Flávio Xará, aí, José Flávio Ernesto Silva, do bairro Santa Elizabeth, a Iraci Afonso, também está no nosso Face, Iraci Maria Afonso, e a Lourdes Navarro Gonçalves e Oswaldo Gonçalves, aniversário de casamento. Amigos aniversariantes, além do Andrezinho, né, André Deco, e a Iraci, que também estão no nosso Face, temos a Nadir Libânio, Ju Santos, a Sheila Alves Camargo, Gabriel Augusto Lamarca Nunes, nosso velho conhecido, né, Gabriel? Suelen Stephanie, Amélia Carvalho Medeiros, Márcia Regina Carvalho e Rojânia Bruder. São os amigos aí que estão aniversariando nesta data. Hoje é dia do advogado, está lembrando o Marcelo Nassif aqui, falamos no começo, né, Marcelo? Também é dia da pendura, e está dando aí, e a pendura ficou tradicional lá em São Paulo, quando estudantes do Largo São Francisco, só muitos anos atrás, iam almoçar nos restaurantes ali do centro, viu, Tetonelli? E dava o cano, viu? Por isso que chama dia da pendura, que é o dia do advogado. Barreto do Mercado acessando a nossa página. Abração, Barreto, tudo bem por aí? Tudo tranquilo lá? Também o Vonassan acessando a nossa página, o Jefferson dos Santos e outros amigos aí, que nós vamos daqui a pouquinho já mandar um abraço aí, amigos que estão também no Facebook. Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos aqui no Facebook, no nosso Face. Daqui a pouquinho estaremos compartilhando também com o Face da Rádio Cidadania FM. Vamos lá então, agora sim. A Márcia Oliveira também acessou a nossa página, né? Um abraço. Está dizendo aqui o Marcelo Nassif que a Lava Jato vai estar no Banco dos Céus com o Tribunal Popular em Curitiba hoje a partir das 14 horas. Inclusive ele está divulgando aí que pode acessar através do jornal do Nassif. Está aí, está dado o recado aí, com certeza. E o Barreto dizendo que está na escuta. Um abração para o Barreto aí, que sempre estamos trocando ideia, né, Barreto? É isso aí, essas tais enquetes, não, Barreto? Um abração aí. Otávio Clivati também acessou a nossa página, a gente agradece aí a audiência e ter acessado também a nossa página. Eu acabei de postar agora de manhã, na minha página do Face, uma verdadeira árvore genealógica, uma biografia coletiva dos participantes da Lava Jato. Vale a pena, está no DCM, Diário do Centro do Mundo, e eu acabei de acessar, mostra qual é a origem do Sérgio Moro, do Carlos Fernando, que é outro promotor, do Deltan Dallagnol, do juiz da segunda instância lá de Porto Alegre, que vai julgar o ex-presidente Lula, como é a origem, quais as vinculações que eles têm com o Ministério Público no passado, muitos deles parentes com a ditadura no passado. Muito interessante, viu, Tonelli? Daí você fica vendo a elite que está comandando toda essa verdadeira, alguns dizem perseguição política a alguns políticos, principalmente o ex-presidente Lula. Então, bem interessante, um texto que eu li, é um texto longo, mas até bom reler para a gente analisar com mais profundidade tudo isso. E o presidente Temer reduziu em um mês, olha só, 543 mil benefícios do Bolsa Família. Foi o maior corte do Bolsa Família da história, segundo o professor Emir Sader. E uma matéria também interessante, mostrando aí que juristas estão assustados com as posições de juiz de primeira instância, como Sérgio Moro, perseguindo alguns políticos atuais. Alguns merecem, naturalmente, ter lá a sua condenação até, mas tem que ter direito à ampla defesa. E a gente percebe que isso, em alguns casos, não está acontecendo. Então, essa matéria diz isso com vários juristas, vários estudiosos, professores, dando a sua opinião. Abraço aí para o Diego Beraldo, também conosco. O que mais que eu tenho aqui? Um vídeo sobre a tragédia da reforma trabalhista. Muito interessante esse vídeo. Mostra aí um trabalhador sentado frente a frente com o patrão e um diálogo. Naturalmente é um vídeo com desenhos, né? Mas muito interessante. Mostra a situação que nós vamos ter daqui para frente
com a tal reforma trabalhista. E a terceira parte da entrevista do professor Rafael Valim com Paulo Henrique Amorim, O Direito como Arma contra o Inimigo. É baseado num livro escrito pelo avariense Rafael Valim, professor da PUC de Direito Administrativo, que estará inclusive dando uma palestra no dia 29 lá no Instituto Federal. Vamos estar lá presentes para acompanhar, né? Então, outra postagem interessante que nós fizemos no programa Ensaio Luiz Melodia, viu? Achei legal esse programa Ensaio da TV Cultura, feito pelo Fernando Faro, aliás, um programa que marcou época na televisão brasileira, e o recém-falecido Luiz Melodia o focalizado nesse programa que nós fizemos, nós postamos aí. E uma brincadeira do Macaco Simão, que tem umas tiradas interessantes, né? Apavorado, viu? O Dória cancelou a agenda em Uruana. Sabe por quê lá em Goiás? Por que ele foi para a cidade? Lá é terra da melancia. Se ele foi para Salvador jogar o ovo, imaginou se ele for para Uruana, né, que é em Goiás? Terra da melancia. Pensou? Complica um pouquinho. Brincadeiras à parte, vamos à primeira matéria direto de Brasília, da agência Rádio Web. Temer ficou fora do quadrilhão. O nome do presidente Michel Temer não estará no inquérito sobre uma suposta organização criminosa formada por membros do PMDB na Câmara dos Deputados no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O magistrado considerou desnecessária a inclusão. Além de Temer, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, não serão inseridos ao processo. O pedido havia sido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para Fachin, os fatos poderão ser analisados em conjunto no inquérito em que o presidente é investigado com base nas delações da JBS. Ele e Rodrigo Rocha Loures são investigados por supostos crimes de participação e organização criminosa e obstrução a investigações. O ministro do STF deferiu uma parte do pedido de Rodrigo Janot e determinou que a Polícia Federal conclua em um prazo de 15 dias a investigação em andamento. Após a análise, a PGR pode apresentar nova denúncia. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Norberto Notari. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 21 minutos, prestação de serviços aqui na Cidadania. Antes da prestação, um abraço para Cris Faria da Costa, lá de Sequeira César. E também um abraço especial para Isadora, né? Isadora, clientinha nossa. Quantos anos tem Isadora? Acho que 10 anos, ou alguma coisa assim, 9, 10 anos. Ela, uma loirinha bonitinha, virou para mim, viu, Titonelli, ontem? Ô, doutor, eu vi você no Facebook lá, falando no jornal. Um abraço para ela, lá de Sequeira Serra, Isadora, que a gente acompanha há tanto tempo, né? Para toda a família também. O Bom Samaritano tem aí o curso de assistência administrativo do SENAC, é um curso muito interessante. São vários meses, vai de 4 de setembro a 18 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 14 às 17 horas, e será lá na Rua Bahia, número 426, ao lado do supermercado São Roque, e patrocinado pela Associação Espírita O Bom Samaritano. A inscrição até o dia 18 de agosto. Aí, Heitor Benjamin, que é o responsável presidente lá do Bom Samaritano, trouxe para a gente, e a gente está dando um apoio à cidadania, dando um apoio para esta boa iniciativa do Bom Samaritano. Portanto, até o dia 18 de agosto, criançada aí que tem idade mínima de 15 anos, ensino médio incompleto, tem que levar os documentos básicos aí, vamos apressar aí, porque as vagas são limitadas até o dia 18 de agosto próximo, para que você faça esse curso aí toda a tarde. Também temos aqui um convite para o dia 23 de agosto, lá na Câmara Municipal, 7 horas da noite, o título de cidadão avarense para o padre Edélcio Augusto Soares, pelos relevantes serviços prestados à comunidade avarense. Iniciativa do vereador Alessandro Rios Conforte, será dia 23, às 7 horas da noite, lá na Câmara Municipal. Já está circulando o jornal A Comarca. O jornal A Comarca, trazendo aí muitas informações e dando destaque como a primeira
informação os casos de suicídio, até que nós já comentamos aqui. Esses foram 3 casos, né? Um deles, o primeiro deles, na verdade, dessa sequência de 3 mortes, teve o cidadão aí que matou a ex-namorada e depois acabou se suicidando. Depois disso, mais 2 rapazes aí. Em 5 dias, 3 pessoas tiraram a própria vida. O primeiro caso ocorreu no último dia 3, quando um homem, após matar a ex-namorada, cometeu suicídio, uma tragédia que abalou a cidade. Os outros 2 casos aconteceram no espaço de 24 horas e também causando forte comoção. Na segunda-feira, um jovem de 24 anos acabou se enforcando lá no Jardim Tropical, e na terça-feira, outro jovem de 20 anos também acabou tirando a própria vida utilizando o mesmo método. Nos últimos anos, Avaré vem mostrando um aumento de suicídios. Em 2015, nos primeiros 6 meses do ano, 2 pessoas tiraram a própria vida e também foi registrada uma tentativa de suicídio. Já em 2016, entre janeiro e agosto, 4 pessoas cometeram suicídio, um aumento de 100%. Além do índice sobre casos consumados, a cidade possui um número alarmante de tentativas de suicídio. E oficialmente a cidade teve 3 casos de tentativas de suicídio, mas isso às vezes as estatísticas acabam não sendo exatamente fidedignas. Um abraço para o Edson Senna, também acessando a nossa página aí do Face. Estudante de Avaré vive drama após sofrer ataque químico com uma substância desconhecida. A estudante universitária Paloma Ribeiro da Silva, de 24 anos, está vivendo um verdadeiro drama após sofrer agressões seguidas de um ataque químico em Avaré. Na última segunda-feira, dia 7, ela foi agredida pela empresária AR na saída de seu trabalho por volta das 19 horas. Diz aí a própria Paloma: ela estava descontrolada, fiquei com marcas no pescoço, mas o pior é que a empresária teria despejado sobre Paloma uma substância negra que lhe causou vários danos físicos. Parecia piche, caiu sobre o corpo, diz ela, sobre os olhos, sobre o cabelo, queimou a pele, perdeu cabelos e um dos olhos ficou embaçado. Paloma agora quer justiça, diz que foi a delegacia da mulher, boletim de ocorrência foi feito e está pedindo justiça. Ninguém pode sair por aí agredindo as pessoas. Ela conta uma série de coisas. Eu estava lendo a matéria, parece que houve uma batida de carro e a partir daí houve toda essa confusão. Caminhão carregado com bebidas tomba em Cerqueira César. Isso aconteceu dia 10, quinta-feira, na estrada vicinal Miguel Marvulo, que liga Cerqueira César a Manduri. O motorista de 45 anos teve fraturas no braço, porém, felizmente, passa bem. E ontem, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Marício Quintela, do governo Temer, acompanhado do deputado federal Milton Monte e deputado estadual Ricardo Madalena, estiveram em Avaré na quinta-feira à tarde, ontem, participando de cerimônia de assinatura do convênio que dará início à execução da obra de transposição da via férrea ali na rua Lagoas. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, a meta é construir uma passagem inferior de 65 metros e interligar as ruas Alagoas com a Avenida Paulo Fernando Duarte do lado de lá da linha, que será pavimentada. O objetivo é melhorar e desafogar o tráfego na região, que fica muito dependente ali do pontilhão do viaduto da Brabância. Várias personalidades estiveram presentes nesse ato. E o comércio do Dia dos Pais vai ser nesse nosso dia, ô Tidonelli. Domingo agora é Dia dos Pais, vamos fazer um programa domingo aqui, especial para o Dia dos Pais. Com certeza, estaremos aqui apresentando ao vivo, não ao morto, né? Sempre ao vivo aqui na Cidadania FM. Na semana passada foi ao morto, né? Porque foi gravado, né? Portanto, agora estaremos apresentando ao vivo. Rose e João Melo, um abraço, que estão também acessando a nossa página. Vereadores e secretários de comunicação entraram em reta de colisão. Boom! Durante a primeira sessão ordinária do segundo semestre, segunda-feira, dia 7, né? Alguns vereadores
tecendo duras críticas contra o secretário de Comunicação, o Zena Araújo. Segundo o vereador Cabo Sérgio, o Zena teria gravado uma conversa com ele e veiculado em seu programa jornalístico lá na Interativa. O secretário Zena Araújo parece que ficou bravo porque eu estou processando. Quem diz isso é o Cabo Sérgio. O vereador Flávio Zandonado, do mesmo partido de Cabo Sérgio, do PSC, chegou a sugerir que Zena teria apelidado o prefeito Jô Silvestre de Chico Bento. Será? Uma época eu escutei qualquer coisa. Você escutou também? Se não me engano, né? O vereador Ernesto Albuquerque, que foi outro vereador que criticou a atuação do secretário de Comunicação, para ele, o vereador, Zena Araújo é desagregador. Realmente eu falei isso em termos de essa função dupla, né, de apresentador de rádio e secretário, às vezes, principalmente quando vai no rádio e começa a fazer críticas, às vezes fundadas, às vezes infundadas, a determinados vereadores, que existe todo esse contencioso. E ele, inclusive, o Zena enviou uma carta à imprensa, né, se justificando, explicando que ele continua sendo radialista, continua sendo secretário de Comunicação, inclusive cita a gente, viu, Titonelli, na carta, cita o vereador Ernesto, que também há mais de 10 anos apresenta um programa, que é esse programa. E realmente, eu acho que não há nenhuma incompatibilidade, a gente procura fazer a coisa aqui sem essa contundência, né, e sem um viés aí de perseguição a ninguém. Tanto que nós estamos dando espaço total aí a essa versão que o senhor Zena Araújo estampou aí na sua carta explicativa, vamos dizer assim, né? Ele se defendeu das críticas e afirmou que os vereadores citados em seu programa estariam distorcendo as informações, passando a criticá-lo. Ele destaca ainda que o vereador Cabo Sérgio estaria se utilizando da imunidade parlamentar para proferir ofensas contra ele. Homem é preso após assaltar imobiliária em Avaré. Um homem foi preso na quinta-feira após assaltar uma imobiliária que fica ali na Avenida Pinheiro Machado. Eles levaram cerca de R$4.000 e fugiram em uma moto. O crime ocorreu por volta das 15 horas. Isso foi ontem à tarde. Qual é a imobiliária que tem ali na Pinheiro Machado? Eu conheço uma, não sei se foi essa, que não explica qual imobiliária que foi. Segundo a Polícia Militar, após serem acionados e de posse das características extraídas das câmeras de segurança, iniciaram buscas para localizar os criminosos. Um suspeito foi preso, tendo sido verificado que ele possui antecedentes criminais por roubo, homicídios, receptação, desacato e tráfico de drogas. Um outro homem, que aparece nas imagens com o assaltante, está sendo procurado pela polícia. E neste final de semana, mais precisamente amanhã, sábado, às 14 horas, a Sociedade Evangélica de Assistência Recuperadora de Avaré, SEARA, em parceria com o Rotary Expoente, estará vendendo o já famoso rojão. Primeira vez que falei rojão, fiquei na dúvida do que era. É uma guloseima, né? Um alimento, uma carne assada com acompanhamento de arroz e farofa. Será amanhã, em benefício aí da SEARA. O prato custa R$25 e alimenta muito bem duas pessoas, diz aqui a matéria do jornal. É possível contribuir adquirindo o convite através do celular 14997044898 com o Giba Soares, está à frente disso. Um abraço para o Giba. Ou diretamente no dia 12, amanhã, no Largo do Mercado. Um abraço aí para o Cláudio Duarte, que está dizendo o seguinte: que bom ouvir notícias da minha cidade, Avaré, e manda um abraço para a gente. O Cláudio Duarte foi nosso contemporâneo, né, Cláudio? Irmão do Luiz, né, do Luiz Duarte, e parente da Regina Duarte, viu, Tonelli? Também, eles tinham ali comércio, o Tacílio, se não me engano, né, o Cláudio, que tinha ali, ao lado da antiga delegacia, um comércio ali. Um abraço para o Cláudio, que faz tempo a gente não o vê, né? Acho que você mora em Campinas, depois você me confirma aí pelo Face, se você está morando em Campinas mesmo. O Cláudio Duarte, nosso contemporâneo. Vamos então mostrar duas matérias na sequência, viu, Titonelli? Exatamente, que as duas falam de economia, é da agência Rádio Web. Um é o seguinte: a meta fiscal foi mudada pelo governo Temer
E isso, segundo os economistas, pode afetar o prometido crescimento do brasileiro, né? Até agora eu não vi nada. Diz que é só tirar uma presidente, viu? Por pedalada que a economia crescia, cadê o crescimento? A coisa está complicada. E também foi feita uma análise dos diferentes países da América Latina. O Brasil é o que apresenta o pior clima econômico, segundo a agência Rádio Web. Vamos lá. Não vai ter jeito. O governo vai ter que rever a meta fiscal para este ano. Essa foi a conclusão da reunião desta quinta-feira entre o presidente Temer, a equipe econômica e lideranças políticas. O déficit, hoje previsto em 139 bilhões de reais, deve passar para 159 bilhões. O rombo do ano que vem também deve ser revisto, passando de 129 para 149 bilhões. O argumento do governo é que houve frustração de receitas. Uma breve interrupção, continuando aí, vamos lá. E barrar a denúncia contra Michel Temer na Câmara. Apenas nos 2 meses que antecederam a votação, o Planalto liberou quase 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. A revisão da meta fiscal obriga o governo a aumentar impostos, como já aconteceu com os combustíveis, e a pedir mais dinheiro emprestado aos investidores. Segundo José Carlos de Oliveira, essas medidas devem dificultar ainda mais a retomada do crescimento. Se os impostos aumentam, você reduz o poder de consumo da sociedade. É uma economia que está deprimida. Segundo, você reduz o montante de investimento que a economia faz. E o nosso nível de investimento está muito baixo. A quantidade de dinheiro disponível para você emprestar dentro da economia é dada, é um valor lá qualquer, ela vem de fora ou é daqui. Bom, à medida que o governo aumenta o déficit, ele tem que tomar mais dinheiro emprestado. Então, ele mesmo come essa disponibilidade e reduz o potencial disso aqui ser usado para que uma empresa, por exemplo, vá ao mercado tomar recursos emprestados para fazer investimento. Para conter o déficit fiscal, o governo também pretende cortar benefícios dos servidores federais. O anúncio da nova meta fiscal deve ocorrer na segunda-feira. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Weisel. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. O clima econômico da América Latina caiu entre abril e julho e ficou 17 pontos abaixo da média histórica dos últimos 10 anos, enquanto que no mundo houve estabilidade. A constatação é do indicador elaborado pelo Instituto Alemão IFO e a Fundação Getúlio Vargas. O recuo de mais de 5 pontos no período se deu tanto pela situação atual quanto pelas perspectivas de curto prazo. Lia Valls, pesquisadora da área de economia aplicada da FGV, analisa o resultado, apesar de um cenário internacional favorável. O preço das commodities estão em alta, você tem um crescimento do comércio mundial, então são todos fatores favoráveis para muitos dos países da América Latina que são exportadores de commodities. Mesmo assim, a gente vê que em várias das principais economias houve uma piora no clima econômico. Então, o que explica essa piora está muito mais associado a fatores políticos e domésticos e fatores econômicos. A queda mais acentuada do índice de clima econômico foi no Brasil, onde caiu mais de 20 pontos em meio à denúncia contra o presidente Michel Temer, explica Lia Valls. Julho também foi um mês de muita incerteza pela questão se iria ser ou não aprovada, as possibilidades de avaliação do impeachment. Então isso influenciou muito. Além disso, a situação corrente econômica está melhorando, mas de forma extremamente lenta. Fora a inflação que está controlada, você ainda tem um alto desemprego, a economia está com crescimento pífio. 7 dos 11 países da América Latina analisados tiveram recuo do clima econômico em zona desfavorável, com destaque para os que pertencem à Aliança do Pacífico, Chile, Colômbia, México e Peru. Segundo a FGV, a expectativa é de melhora do clima econômico nos próximos meses nesses países, inclusive no Brasil. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089.
3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13h39, um abraço aí pro Carlinhos, Carlos Dantes Cromov, Espada, lá de São Paulo, grande dentista, hein, Carlinhos? Um abração aí, acessando a nossa página, Luciene Gomes também, Fernando Caran também, de São Paulo, a Gi Ventura, lá da Brabância, o Murilo Bizarro, também nós temos mais amigos aí acessando a nossa página. Muito obrigado a Cris Faria da Costa e todos os demais que nós já citamos. Temperatura de momento 22 graus, a mínima de hoje, aqui na Cidade Turística vai ser de 9 graus, hein? Vai esfriar ou foi na madrugada já? Deve ter sido na madrugada. Tava frio assim, ô Tonelli? Você que é da noite aí. E 27 graus de máxima hoje, é isso aí. No caso da chuva, né, não teremos chuva, e a umidade relativa do ar entre 49% e 83%, vento soprando a 20 km horários, 6h44 o nascer do sol e 17h58 o pôr do sol. Obrigado aí ao Carlinhos elogiando a gente, um abraço para vocês todos aí de São Paulo, da Penha, pois é, todo o pessoal lá que está acompanhando a gente aí. E vamos a mais informações, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vice-prefeita disse que não é convidada para eventos. Opa! Mano, são irmãos, ou dona? Será que está acontecendo isso mesmo? Até falando em Bruna, eu estava vendo aqui uma matéria a respeito da FANPOP, diz aqui a comarca que há uma expectativa de gastos de R$300 mil na FANPOP, com direito à cobrança de ingressos. Os ingressos serão cobrados esse ano. Daí pergunta a comarca, mas diz ele, afirma, na verdade, que Jô Silvestre tudo pode, não há trombetas tocando contra essa mais, entre aspas, novidade, que é a cobrança de ingressos. Daí ele diz, pergunta aí sim, pergunta a comarca, e se o Poio cobrasse ingresso, o que aconteceria, hein, Titonelli? É uma pergunta interessante, né? Se ele cobrasse entrada, aí sim iriam chamar de festa elitista e outros adjetivos aí. É engraçado ver, inclusive, o silêncio da vice-prefeita Bruna Silvestre diante dos gastos da festa deste ano realizada pelo irmão, que é o prefeito. Quando vereadora, a Bruna Silvestre, eu me lembro disso, bateu com gosto em Poio Novaes e tentou segurar na Câmara o projeto de liberação de verba para a FANPOP, que eram pedidos na época R$17 mil pelo prefeito. Segundo o jornal, míseros 17 mil. Curioso como certos posicionamentos acabam mudando e mudando bastante. Cita aqui também o jornal que há uma denúncia que na creche Carolina Puziello, as ADIs, auxiliares de desenvolvimento infantil, ao invés de 8 crianças, estariam atendendo quase o dobro, e cerca de 16 crianças. A cifra surpreende e, se confirmada, é um escândalo. Também é surpreendente que a categoria tão combativa e barulhenta na gestão anterior agora vive em silêncio. E pergunta o jornal, seria medo de perseguição? É o que está dizendo aí, né? Outro detalhe nas rapidinhas aqui do Jornal Comarca, com relação à transposição ali da Rua Lagoas, seria de bom alvitre, diz o jornal, que o atual prefeito lembrasse, né, na sua fala, e não lembrou, que essa questão da transposição já começou a ser discutida lá atrás, em 2001, 2003, por aí, no governo Wagner Bruno também. O próprio, outros prefeitos também brigaram pela causa, como o Barquete, e, na verdade, agora acabou se concretizando depois de muitas idas e vindas. Estão de olho nos recursos da Valeprev, disse o vereador Ernesto, diz aqui a comarca, foi na nossa palavra livre, realmente a gente mostrou essa preocupação com a informação de que corretores estariam negociando ou tentando negociar títulos imobiliários com a prefeitura, envolvendo verbas do Instituto da Previdência, que é a Valeprev. A notícia foi publicada pela comarca e realmente a gente comentou lá. E nós afirmamos que o saldo dos recursos da Valeprev já estariam chegando perto de 131 milhões. Muito estranho, essa foi a nossa estranheza, que ao invés de conversar com os diretores da Valeprev, esses interessados nessa bufunfa aí, nesse grande dinheiro,
para investimento, teriam procurado o prefeito e não a Vareprev. A Vareprev tem lá o Roberto Sorano, tem lá o Oswaldo Bolsas, né, que respondem pela Vareprev. E a gente se lembra que já houve investimentos de 5 milhões por 2 vezes no então governo José de Silvestre, através de corretoras que inclusive estavam sendo investigadas por CPI daquela época. E isso daí acabou gerando condenação de segunda instância por, entendeu a justiça que houve ilegalidade nessas operações e acabou sobrando para quem? Sobrou para os diretores da Vareprev em 2 gestões. São 3 pessoas, até o ponto que eu sei, que acabaram, 2 delas sendo condenadas e outro está com agravo de instrumento, tentando não ser condenado em segunda instância. Então, o prefeito da época, né, que era o Joselir Pai, acabou não sendo penalizado, porque não tem assinatura dele, viu, Tonalho? Lugar nenhum, né? Lugar nenhum tem assinatura. Então, não pode realmente isso acontecer. Então, esse dinheiro pertence aos servidores, tem que deixar gente séria tomando conta desse dinheiro para não acontecer o que já aconteceu no passado mais ou menos recente. O vereador pede que a prefeitura corrija erro ao pagar salário de família a secretários municipais. Quem fez essa solicitação foi o presidente da Câmara, o Toninho da Lorce. E diz aqui que ele também defende a redução do recesso parlamentar, que é coisa que nós estamos inclusive estudando na comissão que está atualizando o regimento da Câmara Municipal. Creche estaria enfrentando falta de produtos de higiene. O presidente também, o Toninho da Losta, disse que isso aconteceu lá na creche Carolina Poziello. Foi durante a palavra livre do Toninho que ele fez referência a essa situação. Temos mais informações. Sindicância aponta falhas na licitação para locação do Palácio das Artes, que foi antigo cinema na época do Barquete, prefeito Barquete. A Procuradoria, o Tribunal de Contas do Estado, aliás, sugeriu que a Procuradoria-Geral do município impetre uma ação judicial contra a Barquete, ex-prefeito, solicitando o ressarcimento dos cofres municipais. O pedido ocorreu após serem verificadas irregularidades no processo licitatório, que culminou na locação do prédio do antigo Palácio das Artes, lá na Rua Maranhão, antigo Cine Santa Cruz. Na época, o prédio foi alugado pela municipalidade para fins de atividades culturais em toda a sua extensão, bem como de atividades outras aí. A solicitação do Tribunal de Contas ocorreu após a Prefeitura ter enviado o resultado da sindicância administrativa instaurada em 2016 para apuração das falhas. E aí foram constatadas algumas falhas e o Tribunal de Contas está pedindo à Procuradoria para que tome providências. Tem aqui também uma carta aberta do PSC, Partido Social Cristão, que tem como presidente do Diretório Municipal, Isabel Cardoso, justamente com relação aí àquela questão da situação do vereador Cabo Sérgio perante aí o secretário de Comunicação e radialista Zena Araújo. São 13h48, vamos a mais 2 matérias da agência Rádio Web, mostrando a reforma trabalhista, a preocupação das centrais sindicais e também a questão do acidente de Mariana, que por escutas ilegais estavam tentando barrar essa condenação das empresas envolvidas. Vamos a 2 matérias, portanto. Dirigentes sindicais se reuniram para discutir os rumos do sindicalismo a partir de novembro. Isso porque é neste mês que as medidas da reforma trabalhista entrarão em vigor. No encontro realizado em São Paulo, as lideranças de diversas classes destacaram a importância da unidade para enfrentamento das dificuldades que virão. A secretária-geral da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Silvana Abramo, destaca que os trabalhadores vão perceber a perda de direitos a partir da vigência das novas leis. É difícil que o trabalhador entenda a totalidade da reforma, porque ela é uma reforma que é fragmentada em muitos itens, né? Mas fundamentalmente ela atinge as questões centrais do direito do trabalho, que que é a questão da remuneração e da jornada e da liberdade
discutir e de ter garantido o patamar legal. Então isso eu acho que vai ser sentido a médio prazo. A desembargadora Silvana Abramo ressalta a importância dos trabalhadores se informarem sobre as mudanças na legislação. De qualquer maneira, é importante que os trabalhadores estejam atentos com as modificações e eu acho que o primeiro impacto vai ser um número muito grande de demissões. A reforma trabalhista foi aprovada em julho. O texto altera pontos-chave da CLT, como jornada de trabalho, férias, negociação com os patrões, remuneração, entre outros. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. A Polícia Federal afirmou nesta quinta-feira que as escutas telefônicas feitas durante as investigações sobre o rompimento da barragem de Fundão em Mariana foram obtidas legalmente e dentro dos prazos autorizados pela Justiça. A declaração consta de um documento enviado à Justiça Federal em Ponte Nova e ao Ministério Público Federal para demonstrar que não houve irregularidade nos monitoramentos. O delegado responsável pelo inquérito, Roger Lima de Moura, explicou que as informações foram prestadas depois que a corporação soube que o processo contra 22 pessoas e 4 empresas foi suspenso. Segundo ele, a Justiça autorizou 2 períodos de 15 dias cada, com lapso de 2 dias entre eles. Todos os autos que a Polícia Federal monitorou estão dentro tanto dos primeiros 15 dias, quanto dessa segunda quinzena também autorizado pela Justiça. O primeiro monitoramento encerrou em 6 de janeiro e o segundo, em alguns números, foi implementado no dia 9 de janeiro de 2016, outros no dia 10 de janeiro de 2016. O questionamento sobre a legalidade das escutas partiu das defesas de 2 diretores da Samarco, Ricardo Vescovi e Kleber Terra, que alegaram que a quebra do sigilo ultrapassou o período autorizado. Segundo o delegado, apenas um deles aparece nas gravações. Outro ponto levantado é que a privacidade dos acusados teria sido desrespeitada pela determinação de que a Samarco apresentasse cópia dos chats e e-mails enviados entre 2011 e 2014. De acordo com o delegado, a entrega desses dados também ocorreu sem irregularidades. Houve uma busca autorizada pela Justiça nos computadores da Samarco e a Samarco forneceu os dados espontaneamente para ser analisado pela polícia. Se ela entendeu que deveria fornecer mais dados e entregou para ser apreciado, ela logicamente abriu mão do sigilo. Segundo o juiz Jacques de Queiroz Ferreira, as questões apontadas podem implicar na anulação do processo. Ele suspendeu a ação até que as companhias telefônicas prestem esclarecimentos sobre as escutas. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Hopstein. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São 13h53, conosco Miranda Táxi, 997-29-9608. Dá para agendar antecipadamente, antecipação é de 24 horas. Qualquer viagem para qualquer ponto do Brasil, também pelo WhatsApp. UDI Ressonância Magnética, também conosco, o doutor Ronaldo Abdala, toda a sua equipe. Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. ENT Chaveiros é o 997-61-1501, ali na Avenida Paranapanema 263. Um abraço aí para o Joaquim Vicentini, tá aí também acessando a nossa página. Também para o Carlos Dantas Cronov Espada, Cris Faria da Costa, Sônia Cromas, de Ventura, Flávio Oliveira, Cláudio Duarte, Nicolau Rodrigo, Marcelo Oliveira, Marcelo Nassif, Jefferson dos Santos, a Cris Faria da Costa, Luciane Gomes, Murilo Bizarro, Fernando Caran e muita gente aí acessando. Também o Cláudio Duarte,
e várias pessoas aí de outras cidades. Um abraço a todos vocês aí, a todos os amigos e amigas aí. Vamos dar uma passadinha rápida em todas as últimas informações. O Bazar Beneficente, no dia 12 de agosto, no sábado, lá na escola Salim Antônio Curiati, né? O Antônio está antes ou depois, hein? O pai é Salim Antônio Curiati, o deputado que é Antônio Salim Curiati, né? Lá no Salim, pronto. A rua Antônio Ferreira Inocêncio, 324, das 13 às 16 horas. Tem um bazar beneficente, portanto, no sábado, das 13, na parte da tarde, né? Lá na escola Salim Curiati. E também, o que nós temos mais? Vamos às últimas informações aqui. Nós temos jornais impressos e também no site UOL aí. Só localizando o site UOL aqui para deixar tudo certinho. E vamos dar uma resumida rapidinha, porque já são 13h55. Temer e DEM querem atrair Dória para a eleição. Tá um namorico aí complicado, né? Um abraço para o José Antônio e Camila de Godoy, que também acessou a nossa página. Na parte musical, os tribalistas, viu, estão retomando o projeto, viu, Tonelli? Como é que chama mesmo? A Marisa Monte, o que mais? Arnaldo Antunes, né? Antunes não, Arnaldo Antunes, isso. E o Brown lá, né? O Carlinhos Brown. Carlinhos Brown, exatamente. E a Mônica Salmazo também, lançando um novo disco chamado Caipira, com shows a partir de hoje em São Paulo. Mas deve ser interessante o show da Mônica, que eu já vi, é muito legal. Fachin nega pedido para incluir Temer no quadrilhão, já demos essa notícia. 2.000 municípios estão fora da lei, diz estudo. É aquele estudo da Firjan que vamos ler depois com mais detalhes aí para a gente detalhar oportunamente. Saúde quer mudar a gestão das unidades básicas de saúde e tem muita gente contra essas medidas que o governo quer tomar, para variar. O governo prevê corte de 9 bilhões em reajuste de servidores. Olha o corte aí. E o pessoal que saiu às ruas querendo aí mudar ainda também, né? O servidor botou camisa amarela, agora está cortando 9 bilhões de corte aí nesses reajustes. Enquanto isso, deu aumento para procurador, promotor, juiz, né? O pessoal do STF. Lembra aquele aumento recente? Pois é. Dá para entender ou não? Eu acho que não, né? Mais de 30% dos presos no Rio de Janeiro foram para a cadeia entre Copas e Olimpíada, política de guerra ao tráfico. Rodrigo Maia, só sistema distrital misto recupera a política. O que ele fala? Para o presidente da Câmara, distritão não é solução permanente. Distritão é um grande golpe, mais um, viu, Dona? Sabe o que é o distritão? Quem é mais conhecido naquela região, né, de várias cidades, vão definir por distritos, é mais votado. Então, quem defende minorias jamais vai conseguir se eleger deputado, por exemplo, para representar minorias. Só os figurões, isso para manter muitos dos que estão lá. Então, a renovação de um Congresso eleito através do distritão não vai representar a população, principalmente as chamadas minorias. Resistência a distritão pode ir ao STF e parlamentarismo esbarra em prazo. Até parlamentarismo para evitar certas pessoas de serem eleitas, aí estavam estudando, né? Só está com medo de quem está na frente na pesquisa, com certeza, né? Quem está com medo são eles lá, não o povo, né? Sobre o protesto no Ministério, no MT, Temer pede fim da animosidade. O presidente defende capacidade de diálogo e faz discurso de união. Tá difícil, né? Tá difícil. Alckmin ensaia discurso anti-Dória contra a radicalização no PSDB. Cunha, uma palavra que falou o Fernando Haddad. Cunha é o maior bandido da história desse país, diz Fernando Haddad. Disputa bilionária entre bancos e poupadores pode ter acordo. A questão dos planos cruzados, Bresser, Verão e Collor, aqueles planos que eram comuns antigamente. Dunga desafia Renan Calheiros e diz que 7-1 foi uma vez na vida. Primeira entrevista do Dunga aí, não entendi por que ele está desafiando o Renan Calheiros aí. E também nós temos aqui uma notícia curiosa que eu estava vendo no Twitter, e aqui o site UOL também
está dando destaque. Uma herdeira de um banco suíço, o avô dela era dono de um banco suíço, doou R$500 mil ao ex-presidente Lula. E também perfume Chanel e Rolex para ele fazer dinheiro, para ele se manter, dizendo que está sendo perseguido. Isso é a opinião dela, ela que é herdeira famosa de um banco suíço. Veja bem, hein? Ela é ativista, hein? Ó, fazendo aí uma grande campanha internacional e ela própria doando R$500 mil. Pois é. Vamos então às últimas informações, já são 14 horas, mas eu tenho aqui algumas matérias que eu anunciei e nós vamos apresentar, né? A questão da importância da gordura abdominal causando doenças cardiovasculares, a questão de se o celular caiu na água, o que você vai fazer, né? E o História hoje falando da trajetória do poeta inconfidente mineiro Tomás Antônio Gonzaga. Domingo estaremos aqui e amanhã, só para lembrar, temos aí lá no Salim o Bazar Beneficente das 13 às 16 horas, ali na rua Antônio Ferreira Inocêncio 324. Temos também o rojão lá do pessoal da Seara no sábado, no Largo do Mercado, também na hora do almoço, né? O Giba Soares é que está comandando aí. E também a gente lembra do curso do Senac, que está até o dia 18 de agosto, lá do Bom Samaritano, Bahia 426. Dá tempo ainda de fazer, quem tem mais de 15 anos, fazer a inscrição para o curso. Boa tarde a todos. Domingo estaremos aqui com as músicas que fizeram a nossa cabeça, especial Dia dos Pais. Abraço a todos, até lá. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares, que podem ocasionar ataque cardíaco ou derrames. As causas podem ser naturais, como o avanço da idade, problemas hormonais e até herança hereditária. Mas alguns comportamentos elevam esse risco. É o caso da obesidade. A gordura localizada no abdômen pode ser ainda mais perigosa do que aquela espalhada por braços, pernas e no restante do corpo. O alerta é do farmacêutico bioquímico José Ricardo Vieira, membro da Comissão Assessora em Educação Farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia. Essa gordura que se localiza no abdômen comprime mais os vasos que estão naquela região, aumentando a pressão arterial. E principalmente também ela pode estar relacionada com infiltração do fígado. A gente chama da síndrome do fígado gorduroso, né? Chamada tecnicamente de esteatose hepática. Então essa obesidade abdominal ela pode favorecer uma lesão hepática gravíssima que muitas vezes pode evoluir inclusive para a morte. O farmacêutico José Ricardo Vieira é doutor em genética e biologia molecular pela Universidade de Londres, na Inglaterra. Integra e dirige o grupo de pesquisa em doenças metabólicas na Universidade Federal do Pará. Uma dica simples do especialista para fazer essa avaliação é medir o abdômen com fita métrica na altura do umbigo. A circunferência acima de 80 centímetros para a mulher e mais de 90 centímetros para o homem é considerada um risco. Mas é importante avaliar outros fatores, como o nível de colesterol, triglicerídeos e glicose no sangue e a pressão arterial. Muitas farmácias fornecem esse tipo de avaliação para medir a glicose no sangue, medição da pressão arterial, você consegue fazer. E essa medida da obesidade abdominal já é um grande passo. Os demais realmente têm que fazer exame de sangue, né? Tem que ir ao médico para fazer a solicitação. Além do uso de medicamentos, é possível reduzir o risco de problemas cardiovasculares com a adoção de hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas. Saúde, um serviço do Conselho Federal. Um abraço a todos os amigos do Face. Domingo estaremos aqui na Cidadania com as músicas que fizeram nossa cabeça. A programação continua no 104.9, no www.radiocidadania.com.br, também pelos aplicativos de celular, Radiosnet e TuneIn. Um abraço.